Então, foi assim que as elites encontraram uma nova frente científica para a obsessão eugênica, a ciência do clima. No início dos anos 90, o Clube de Roma publicou um livro chamado A Primeira Revolução Global. Nele, eles afirmam: na busca de um inimigo comum contra o qual possamos nos unir, surgiu a ideia de que a poluição, a ameaça do aquecimento global, a escassez de água, fome e coisas semelhantes se encaixavam no projeto. Em sua totalidade e suas interações, esses fenômenos constituem uma ameaça comum que deve ser enfrentada por todos juntos. Afirmam que devem convencer a população que o inimigo real é a própria humanidade. Sem nenhuma surpresa, a ONU estabeleceu um painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, conhecido como IPCC. Esse painel e seus desdobramentos estão agora na vanguarda do argumento para a redução da população. E eles trabalham para a redução de produção de energias em larga escala para energias em pequena escala. Faltam apenas 10 anos para que esses globalistas alcancem os seus objetivos, e se eles esperam cumprir esse prazo anunciado, isso vai exigir uma mudança radical, violenta na sociedade humana, e principalmente em todas as nações industrializadas. A população humana teria que ser reduzida drasticamente para sobreviver apenas com uma escassa produção de energia das fontes renováveis. Um desastre de proporções épicas teria que acontecer e em breve, para que os globalistas pudessem então passar a próxima década usando o medo resultante para convencer a população sobrevivente de que a governança global é necessária. Agora, para entender os globalistas, essas pessoas elas torcem pelo controle da redução populacional, mas elas almejam herdar e serem sobreviventes desse processo, após a Terra ser totalmente devastada, e com esse controle muita gente vai perecer. Em 2019, a agenda da população está sendo acelerada e o público está sendo cuidadosamente condicionado ao longo do tempo para aceitar a ideia de que a mudança climática causada pelo homem é real e a população é a fonte do problema. Recentemente, 11 mil cientistas assinaram uma declaração de redução de população, chamada World Garden Club. A declaração cita a mesma propaganda há muito desmascarada pelo IPCC da ONU sobre mudanças climáticas como razões pelas quais a Terra está à beira do aniquilamento. O fato é que os cientistas climáticos têm sido consistentemente pegos em flagrante manipulando seus próprios dados. Recentemente, nas eleições americanas, o próprio Bernie Sanders argumentou pelo controle da população, e medidas deveriam ser tomadas imediatamente, principalmente para países pobres. Elizabeth Warren promoveu o aborto dizendo que era bem seguro, era tão seguro quanto remover as próprias amígdalas. Esta é a primeira vez que nós vemos o argumento de redução da população usado de maneira tão flagrante e difundida na grande mídia. E isso sugere que eles estão próximos do seu objetivo. Estranhamente, tem havido uma pouca menção ao fato de que a população mundial, sobretudo no Oeste, está realmente em declínio. Vocês podem observar alguns países como Itália, por exemplo, a taxa de natalidade ela é muito baixa e tudo indica que num futuro próximo a Itália será sucumbida, e outros países estão no mesmo caminho. Agora, a pergunta é: quantas pessoas os globalistas gostariam de matar para alcançar suas aspirações utópicas? Bem, o globalista Ted Turner, em um momento de honestidade, disse, quando confrontado, ele disse: nós somos mudança, que a população deve ser reduzida pelo menos em 2 bilhões. Atualmente, nós estamos a um pouco mais de 7 bilhões de habitantes no planeta, ou seja, tem que ter uma redução para 5 bilhões. Mas para isso acontecer, irmãos, a gente precisa imaginar um tabuleiro de xadrez, onde a nossa liberdade seria a rainha e os peões que estão protegendo essa rainha
são Donald Trump, Bolsonaro, o próprio premier de Israel e todos os países que têm um líder conservador. Eles precisam ser eliminados do processo. A família Clinton, juntamente com vários democratas, estão envolvidos em financiamentos por países que já aplicam tais controles. O comunismo atua como parte fundamental desse projeto, onde a força, a população é controlada. Cuba, em 1960, era um país rico. A União Soviética, em 1980, era um país rico. A Venezuela, nos anos 80, era um país rico. Sem falar a Coreia, a própria China, antes de Mao Tse-tung. Depois de apenas 2 anos de governo na Argentina, já vimos um reflexo do comunismo sendo implantado. 60% da população já está abaixo da linha da pobreza. E isso é só o começo. Sabemos que alguns líderes estão no caminho e devem ser varridos da política, e isso está sendo feito através das mídias que não contam a verdade, pelo contrário, investem na mentira. Os atos definidos como progressistas e suas ramificações não são nada mais do que uma parte desse projeto. Distúrbios causados na sociedade são motivos para um maior controle da sociedade. A Covid-19, uma doença que, de acordo com a mídia, está matando milhões, mas que não é verdade, é uma doença simplesmente para um controle da população, e isso eles não te falam. Isso tudo é para acelerar a agenda. Foi assim com a SARS, foi assim com a Ebola, gripe suína, gripe aviária, a peste negra no passado, a gripe espanhola e todas as outras que mataram milhões. Festas de final de ano são consideradas uma afronta à agenda e estão fazendo de tudo para impedir que as famílias façam essa celebração. Irmãos, dias tristes estão chegando e a palavra de Deus nos afirma que tudo vai acontecer. Mas a sua perseverança e a sua confiança em Deus fará toda a diferença. E se você aceitar o Senhor Jesus no seu coração, Ele te dará livramento. Se você gostou dessas informações, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, o seu dislike, subscribe o canal. Vamos ajudar a levar essas informações à população. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um e até a próxima.